Quando eu ouço "eu tenho medo do Bolsonaro", eu respondo: eu tenho medo de ter um presidente presidiário, ladrão de merenda, invasor de propriedade privada, falsa ambientalista melancia, falso profeta, cangaceiro esquerdista, ou um muro sem posicionamento firme como o presidente do Brasil. Quando eu ouço "eu tenho medo do Bolsonaro", eu respondo: eu tenho medo de bandido, de assassino, de traficante. Quando eu ouço "eu tenho medo do Bolsonaro", eu respondo: eu tenho medo de sair de casa e não saber se vou voltar assassinada por um marginal com requintes de crueldade. Quando eu ouço "eu tenho medo do Bolsonaro", eu respondo: eu tenho medo de ver crianças sendo expostas à erotização precoce, tornando-se alvos fáceis para pedófilos. Quando eu ouço "eu tenho medo do Bolsonaro", eu respondo: eu tenho medo de ver alunos sendo doutrinados ao invés de formados nas escolas e universidades, tornando-se população improdutiva e inútil para o futuro do país. Quando eu ouço "eu tenho medo do Bolsonaro", eu respondo: eu tenho medo da disseminação do ódio entre as pessoas, camuflado sobre a denominação de defesa das minorias. Quando eu ouço "eu tenho medo do Bolsonaro", eu respondo: eu tenho medo da legalização do aborto indiscriminado, ao invés de uso de métodos contraceptivos, ceifando o primeiro e mais importante direito fundamental garantido na Constituição: a vida. Quando eu ouço "eu tenho medo do Bolsonaro", eu respondo: eu tenho medo de uma justiça aparelhada que usa toga ideologicamente para legalizar o crime e a corrupção. Quando eu ouço "eu tenho medo do Bolsonaro", eu respondo: eu tenho medo do desarmamento da população, do desencarceramento em massa e da desmilitarização da polícia. Quando eu ouço "eu tenho medo do Bolsonaro", eu respondo: eu tenho medo do genocídio de policiais e militares. Quando eu ouço "eu tenho medo do Bolsonaro", eu respondo: eu tenho medo da inversão de valores numa sociedade doente e corrompida. Quando eu ouço "eu tenho medo do Bolsonaro", eu respondo: eu tenho tantos medos, mas o único que não me assusta no momento é o Bolsonaro, porque o único que tem combatido com veemência a todos os meus medos. O resto é sopa de letrinhas.